O senador Magno Malta participou da visita feita por um grupo de senadores a centenas de pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador comentou ao longo do dia os preparativos para a visita e, na volta, relatou os problemas nas condições prisionais e, especialmente, a injustiça vista nas prisões sem qualquer individualização de condutas. O senador afirmou: são situações que entristecem demais a gente, mas Deus me deu a graça de orar com eles. O senador Luiz Carlos Reis disse: fui verificar de perto as condições das mais de 600 pessoas que foram detidas em razão dos atos do 8 de janeiro. Difícil demais. Estamos falando de pessoas que nunca pisaram em uma delegacia e foram vinculadas a atos políticos ainda em investigação. Entendo que a prisão preventiva é um excesso. As condições humanitárias não estão sendo respeitadas. O senador Jorge Seife Júnior apontou que o grupo está contactando a OAB e o STF para pedir pelos presos, para que os direitos humanos sejam respeitados, que a investigação seja feita de forma rápida e que os inocentes retornem às suas casas. Os cidadãos em questão estão presos há mais de um mês, a mando do ministro Alexandre de Moraes, que age sob o olhar conivente do Senado Federal comandado por Rodrigo Pacheco. No primeiro mandato de Pacheco, dezenas de pedidos de impeachment do ministro ficaram sem qualquer análise, empilhando-se nas gavetas do presidente do Senado. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, entre outras. Ao longo desses 4 anos, o Senado nada fez para barrar as arbitrariedades. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já se arrasta há mais de 1 ano e meio, chegando ao seu 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que retira o sustento de famílias e empresas. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
pessoal chegando no Senado. Hoje, eu não compenso. Vamos à patrulha da Colmeia. Podemos sentar de pé, para ser magoado, lastimado. O brasileiro, todo esse país, todos os rincões, conhecemos. Deus nos ajude, porque a batalha é muito grande. Falando pelo Brasil, que olha com nós. Gente, pois é, foram 10 senadores, fomos lá ao presídio, abraço, gente, ver os nossos irmãos patriotas que estão lá, presos, com um sentimento muito grande de abandono, e certamente fomos lá levar esperança, tive a oportunidade de orar com eles. Foram 10 senadores, senador Bagatoli, senador Marcos Pontes, senador Girão, senador Sérgio Moro, o senador Jorge Seif, quem mais? Senador Reis, senadora Tereza, senador Marinho, né, que é o nosso líder aqui, estava lá também, o deputado José Medeiros também, e uma deputada Coronel, que é nova, está chegando aí. Assim, eu tive a oportunidade de conversar e ouvimos muitas reclamações. Desde a comida, a enfermidade, tem gente com câncer, tem gente insulino, diabético, ao extremo, né, insulino dependente, tem pessoas com autismo, lá tem um mendigo que foi pego e foi lá buscar comida, atrás de comida, né, os casos mais hilários, pessoas precisando ser assistidas, assistência médica, assistência psicológica, né, é necessário tudo isso. E são situações que entristecem demais a gente, mas levar força. Deus me deu a graça de, mesmo moído ao vê-los ali, orar por eles. Orei com todos eles. Saí cedo, estou chegando agora e espero sobre esse assunto mais especificamente falar com vocês, acho que através de uma live que certamente eu marcarei o horário, mas é muito triste, mas foi bom vê-los cantando o hino nacional, vê-los cantando porque ele vive, posso crer no amanhã, cheio de esperança e amor por esse país, trancados numa cela, assim, sem terem cometido um ato de assalto, de um latrocínio, um assassinato, né, um ato de terror, e muitos estão ali sem saber por que estão ali, até um autista sem saber as razões pelas quais está naquele lugar. Então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas eu dou graças a Deus por ter ido lá e ter convivido, ter visto e ter levado esperança. Nesse momento estou chegando aqui de Colmeia, que é a penitenciária feminina. As informações é que a situação é deplorável que elas estão vivendo. Ontem eu estive na Papuda, muitos dos maridos estão lá, filhos estão em casa, as esposas estão aqui, e eu vou poder passar de cela em cela para poder saber essa situação e continuarmos lutando para que essa injustiça se resolva rapidamente, porque não é possível esse quadro que nós estamos vendo no Brasil. Que Deus nos ajude. Estou entrando aqui. Chegando aqui na Colmeia, penitenciária feminina, para observar a situação, para que nós possamos não perder mais nenhum minuto no sentido de assistir, né, e ver o Brasil com esse problema resolvido. Vou estar com a direção agora. Deus abençoe o Brasil. Oi, gente, eu acabo de sair da Colmeia, do presídio feminino, onde estão as patriotas, né, que foram trazidas para cá sem voz de prisão, sem o anúncio que
precisariam sair em 24 horas e foram presas antes disso. Há muita coisa a ser relatada, muita coisa que eu ouvi, mas a situação é deprimente. São mães de famílias, mulheres hipertensas, mulheres com tireoide, precisam ser assistidas. Muitos relatos da comida. E aí nós precisamos lutar, porque esse momento é muito difícil e é espiritual. A nossa luta é espiritual. E eu dei uma palavra de oração a elas, de confiança em Deus, de uma ação de Deus em favor. Nós estamos vivendo um momento espiritual absolutamente sério. A luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades mesmo, não é? Elas todas também, assim como os homens, foram notificadas para se defender em 15 dias, mas sob uma notificação da OAB, que os advogados ficam proibidos de advogar coletivamente, né? Para não tirar o pão de cada dia de outros advogados. Meu Deus, e aí eu quero conclamar: qualquer cidadão tem direito a advogado, e pedir ao ministro Alexandre de Moraes que prolongue esse prazo para que advogados se apresentem. Advogados conservadores, espíritas, católicos, evangélicos. É a hora de agir, é a hora do comportamento samaritano. E é triste ver mãe de família, mulheres de idade, sofrendo no cárcere, sem ter cometido o crime. Olá pessoal, Jorge Seif falando. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. Acabamos de chegar de uma visita em comitiva com outros senadores da República ao complexo da Papuda. Estávamos ali Rogério Marinho, o Sérgio Moro, Tereza Cristina, Eduardo Girão, Jaime Bagatoli, Magno Malta, Marcos Pontes, Zequinha Marinho, Luiz Carlos Reis e entre outros parlamentares aqui que eu não quero falhar em dizer o nome. Nós entramos, acessamos e conversamos com todos os custodiados do evento do dia 8 de janeiro. E o intuito dessa visita, pessoal, foi, além de demonstrar solidariedade e saber o estado que eles estão, foi realmente levar esperança e conhecimento a eles de que eles não estão esquecidos, abandonados, muito menos desamparados, né? Nós estamos buscando subsídios, buscando ajuda e resoluções junto à OAB Nacional, Defensoria Pública, Ministério Público e, lógico, STF, para que os direitos humanos sejam respeitados, que as investigações sejam céleres, ou seja, rápidas, e que os inocentes retornem às suas casas e os verdadeiros responsáveis, pessoal, sejam punidos, mas sem generalizações, né? Eu quero agradecer aqui o secretário de Administração Penitenciária do DF, o diretor do presídio e os agentes prisionais pelo atendimento, pelas explicações e pela concessão de acesso ali aos apenados, né? Nós não apoiamos de forma nenhuma depredações, terrorismo, nunca, mas o que nós reivindicamos é que o processo legal, o rito processual e o juiz natural e, acima de tudo, a justiça e o Estado de Direito sejam exercidos com esses cidadãos brasileiros. Um forte abraço, estamos trabalhando, orem por nós. Muito obrigado. Paz e bem, um grupo de senadores e deputados federais de vários partidos foram ontem ao presídio da Papuda acompanhar o devido processo legal daquelas pessoas que foram detidas por conta dos atos reprováveis do dia 8 de janeiro. É muito importante que fique claro, quem errou tem que pagar, de acordo com a lei. Mas pelo que a gente conversou lá com os detidos, muita gente, inclusive, fala que chegou e tem como provar que chegou depois do que aconteceu, né? Tava no ônibus, inclusive, chegando em Brasília, pessoas que chegaram no dia seguinte, pessoas que estavam no quartel, que não foram para a esplanada dos ministérios. Então, precisa de uma agilidade para responsabilização individual de cada um que fez. A gente percebeu uma alimentação precária deles, atendimento médico ruim, né? Pessoas que têm problemas com autismo, câncer, que tomam remédio controlado, não está tendo o tratamento adequado. E embora que o tratamento dos policiais penais, na maioria, foi elogiado por eles, né? Um tratamento com humanidade, compaixão, né? Mas se precisa ter aí um cuidado, por exemplo, com a alimentação, que foi uma reclamação geral. Inclusive a gente chegou a ver um cheiro ruim da comida que precisa melhorar e as autoridades precisam agir. Nós vamos fazer o que for
possível para isso, mas contamos com as outras autoridades. Tivemos um grupo de senadores, foi lá com o Beto Simonetti, presidente da OAB. Outro grupo já está tentando marcar com a presidente do STF. Muitos detentos não estão querendo ir para os seus estados, porque pelo menos está se tendo cuidado aqui em Brasília de que não se misture com outros presos, e não sabe se isso vai acontecer. Geralmente ali são pessoas que são empreendedores, que têm um emprego, que têm uma família para cuidar, um histórico de zero de problema com a justiça, e a gente precisa ter essa responsabilidade nesse momento. Que Deus abençoe a nossa nação, muita paz, harmonia para você e sua família.